Alfabetização e letramento para concursos públicos. Uma aula simples e objetiva para você gabaritar aí qualquer questão de alfabetização e letramento no seu concurso público. Meu nome é Roberto Desan, esse é o Pedagogia Fundamental e hoje a gente vai discutir os principais tópicos aí de alfabetização e letramento, voltado para concurso público. Então o objetivo da aula não é te ensinar a alfabetizar, não é te ensinar a letrar uma pessoa, ok? Aqui a gente vai estudar o assunto para passar no concurso. Combinado? A aula vai ser bem objetiva porque esse assunto ele é amplo, mas algumas coisinhas sempre caem. E são essas coisinhas que eu vou trazer aqui para vocês. Tá bom? Pega o PDF aqui embaixo e no final do vídeo eu vou ensinar vocês a baixar o resumo de alfabetização e letramento para vocês estudarem também. Ok? Combinado? Vamos lá. Então, alfabetização e letramento para concursos públicos, pedagogia fundamental. Gente, o que vocês devem prestar atenção? Ó, a diferença entre alfabetização e letramento, você tem que saber isso, beleza? Deixa eu sair da frente, ó. Então, você tem que saber explicar os conceitos e a relação entre essa alfabetização e o letramento. Então, tenta fazer isso no final da aula. Se você não conseguir, volta e assiste de novo. E as outras coisas também. Então, métodos de alfabetização, identificar as características em alguns exemplos, as bases legais dessa alfabetização, então, domínio das normas e metas relacionadas à alfabetização, e conceitos chaves, tá? Então, amplitude do letramento e complementariedade com a alfabetização. A gente já vê aí que um complementa o outro, né? Então, vamos dar uma olhada. Então, o que é alfabetização, gente? Quando a gente fala assim sobre alfabetização. Então, se vocês viram minha playlist aí sobre alfabetização da Magda Soares, né? Então, lá a gente discute bastante que esse termo alfabetização, ele veio antes do termo letramento. Então a gente usava mais alfabetização aqui no Brasil. E a partir da década de 80 ali, a gente começou a usar letramento, que em outros países eles usam literacia, tá? Então, essa alfabetização, que o termo foi evoluindo com o tempo, transformou-se num termo que designa o saber ler e saber escrever, tá? Então, saber fazer com que o que eu estou falando aqui eu posso escrever. Pode parecer simples para a gente, mas para a criança ela demora um pouco para descobrir isso, que o que eu estou escrevendo é exatamente aquilo que eu estou falando, tá? Então, alfabetização é nada mais do que uma questão de dominar uma técnica, uma tecnologia. E essa tecnologia é eu saber transcrever o que eu estou falando em formas, em letras. E também saber decodificar essas letras por meio da fala. Então, eu vejo um monte de letra, eu vejo um monte de símbolos, né? E eu consigo decodificar, eu consigo saber o que está escrito ali. Entendeu? Então, a alfabetização é essa técnica de eu saber ler e saber escrever, tá? Simplificadamente, ok? Olha aqui, ó. É um processo de apropriação do sistema de escrita alfabética. Na Magda Soares, eu tenho o domínio do código escrito, incluindo leitura e escrita. Então, seria adquirir a tecnologia. Grifa isso, gente. Adquirir a tecnologia. Por quê? Porque a gente pensa em tecnologias, tudo aquelas coisas eletrônicas, né? A gente não acha que adquirir alguma coisa é uma tecnologia. E é, tá? Uma coisa técnica, tá bom? Então, qual que é o foco dessa alfabetização? O decodificar. Então, eu tenho um código, né? Que são essas letras. São as letras, ok? E eu vou decodificar. Eu vou falar. Falar. Falar o que está escrito aqui. Então eu tenho essa decodificação. A partir da letra, eu produzo um som, tá? E esse som tem sentido. Beleza? E codificar é ao contrário. Eu tenho a minha fala e a partir dela eu vou fazer códigos, né? Eu vou traduzir em letras.
aí. Beleza? É isso. Então, a alfabetização, assim, no seco, é isso, aprender a ler e escrever. Beleza? Mas eles fazem um rodeio, né, para te mostrar isso, tá? Dentro de uma prova. Beleza? Eu vou trazer mais definições aí para vocês, principalmente da Magda Soares. Gente, Magda Soares é, assim, a referência de alfabetização aqui no Brasil, que vai falar sobre alfabetização e letramento, né? Não só sobre alfabetizar, como alfabetizar, mas essa discussão da alfabetização, tá bom? E letramento? Pessoal, letramento é a capacidade de usar a leitura e a escrita nas práticas sociais. Então, eu quero que vocês lembrem de uma coisa. Toda vez que a banca falar sobre letramento, esse letramento ele está ligado com práticas sociais, com o uso daquela coisa na sociedade. Então, esse conceito de letramento, ele foi se expandindo para as outras áreas. Então, a gente tem letramento matemático, letramento científico, entendeu? Então, o que é o matemático? É o uso matemático dentro da sociedade. E assim por diante. E aí, esse letramento dentro da língua portuguesa, o que é? É o uso dessa alfabetização, dessa leitura, dessa escrita na sociedade. Como assim? Então, vamos lá. Então, mais uma vez, citando aí Magda Soares, que quando ela fala assim, que às vezes pede para os alunos escreverem um texto. Aí os alunos perguntam se é para escrever um texto do jeito que a escola ensinou ou qualquer texto, né? Por quê? Porque muitas das vezes o aluno fica condicionado a uma escrita que é restrita dentro da escola, né? Então, um jeito de escrever a narrativa, o jeito de escrever a dissertação, tem toda uma forma, né? E às vezes essa forma fica só dentro da escola. Ela não está ligada diretamente com a sociedade em que essa pessoa vive, né? Então, essa pessoa ela não sabe escrever um bilhete, por exemplo. Essa pessoa não sabe mandar uma mensagem no WhatsApp. Então, ela não está letrada. Por quê? Porque ela não está usando socialmente esse sistema alfabético. Tá joia? Ela só sabe ler e escrever. Às vezes nem interpreta, né? Então, letramento tem ligação com prática social, tá? Vamos lá. Ele está relacionado à interpretação, ao uso funcional da língua escrita. Tem que grifar isso de novo, ó. Uso funcional dessa língua escrita. A função dessa escrita, né? Por isso, gente, por isso que muitos autores são contrários, né, a cartilhas. Por que contrários a cartilhas? Apesar de que muita gente fala, né, eu fui alfabetizado pela cartilha natural, ou pelo Caminhas Suaves, ou e qualquer uma outra aí. Eu tô aqui, tô bem, né? Pelo menos eu sei ler e escrever. Tá joia, tá? Mas só que muitas das vezes os professores usam dessas cartilhas e não trazem para a realidade desse aluno o seu uso social. Então, a pessoa, a hora que ela lê Eva viu a uva, né, lá do Paulo Freire, e de muitas cartilhas também, né? Esse aluno, às vezes, nunca viu uma uva. Esse aluno, às vezes, nem sabe o que é Eva, né? Porque é difícil ver uma criança, hoje em dia, que tem o nome de Eva, ok? Então, assim, para essa criança, essa frase ela é deslocada da realidade dela. Então, essa frase ela não promove um letramento, não promove o uso social dessa leitura e dessa escrita desse aluno. Então, por isso que muitos autores são contrários a cartilhas, tá? Mas não que elas não devam ser usadas. Se você conseguir fazer essa prática social, provavelmente você pode usar essa cartilha, não é? Vamos lá. Contextos coletivos e individuais. Então, esses letramentos é para uso coletivo, né, dessa pessoa dentro da sociedade e de interesse individual dessa pessoa também, tá? Agora vamos comparar. Ó, alfabetização. Simplificadamente seria o saber ler e escrever. E o letramento? Saber usar a leitura escrita no mundo, um uso social. Então, a alfabetização e o letramento são complementares, interdependentes e indissociáveis.
Essa parte de indissociável, gente, principalmente quem vai defender é a Magda Soares, tá? Ela vai falar que a alfabetização, ela anda junto com o letramento. Você tem que fazer essa coisa junto, né? Embora sejam coisas distintas, ok? A gente tem definições distintas, né? A gente sabe que alfabetização é ler e escrever, e o letramento é o uso social. Então, preciso de um método, preciso de uma metodologia que ensine essa criança a ler e escrever, né? Ela não vai aprender do nada, beleza? Porém, esse método, ele tem que estar incluído o letramento. Esse professor, ele tem que estar preocupado com as práticas sociais dessa leitura e dessa escrita, ok? Então, olha lá. Alfabetização, a questão dos métodos, da Magda Soares. Então, é um dos livrinhos, tá? Então, tem aqui, ó. É esse o livrinho azul dela. Beleza? Que ela vai discutir métodos de alfabetização. Não vai ser essa a questão da aula hoje, mas ela traz algumas definições importantes aí de alfabetização e letramento. Então, olha lá. Basicamente, vamos ler aqui. Basicamente, três principais facetas de inserção no mundo da escrita disputam uma primazia nos métodos e propostas de aprendizagem inicial da língua escrita. Então, vamos ver quais são essas facetas. A faceta propriamente linguística da língua escrita, a representação visual da cadeira sonora da fala, tem a designação de alfabetização. O que é isso? Parece complicado, né? Então vamos lá. Aqui está falando assim, ó. A representação da cadeia sonora da fala é a alfabetização. O que é a representação da cadeia sonora da fala? Quando a gente escreve, não é? A gente não está representando o que a gente está falando. Então, essa representação é considerada alfabetização. Beleza? É o que eu falo, eu posso escrever. O que eu escrevo, eu consigo falar. Tá? É codificar e decodificar. Ok? Anota aí. Agora, a faceta interativa da língua escrita. Então, a língua escrita como veículo de interação. Vamos grifar. Interação entre as pessoas. Olha lá, o que é interação entre as pessoas? Social, né? De expressão e compreensão de mensagens. A faceta sociocultural da língua escrita. Os usos, funções, valores atribuídos à escrita em contextos socioculturais, né? Então são duas facetas, ó, interação e sociocultura, beleza? Essas duas coisas são consideradas letramento. Letramento, tá? Então o que é o letramento? Esse uso social, né? Interação entre as pessoas, saber usar a língua, tá? Aí, a partir disso, ela escreve um livro que se chama, na verdade ela faz um projeto, né, também, mas também ela escreve um livro que se chama Alfa Letrar, esse livrinho aqui. Beleza? No Alfa Letrar, ela defende a posição de que a alfabetização e o letramento são coisas distintas, porém indissociáveis, porém que devem andar de mãos dadas, juntinhos, né? Preciso fazer as coisas juntas. Alfabetizar e letrar. Alfa letrar. Tá bom? Então, se aparecer alfa letrar na sua prova, é isso. Fazer as duas coisas juntas. Olha lá. Ação educativa que considera um processo de aprendizagem simultâneo do sistema alfabético, de escrita e de seus usos para a leitura e a produção de textos. Então, ó, simultâneo. Eu aprendo o sistema alfabético e aprendo para que serve. Beleza? E agora a gente vai entrar em questões de métodos. Então, métodos de alfabetização. Então, lembrando aqui que a gente não vai discutir qual é o melhor método, como aplicar esse método, somente vamos discutir questões dos métodos que podem cair no seu concurso, tá? Bem mais superficial, beleza? Se você quer se aprofundar, leia Magda Soares, Alfabetização, a questão dos métodos, tá bom? Qualquer coisa a gente faz um resuminho aqui também, né? A gente faz uma aulinha de Magda Soares, além das que eu tenho, porque eu tenho uma playlist de Magda Soares, tá? Vou deixar na descrição aí para vocês.
Então, métodos. Classificação em dois grandes grupos. Então, tenho métodos sintéticos e métodos analíticos. Gente, o que é uma coisa sintética? Uma coisa pequena, lembra disso. Sintético, pequeno, tá? E o que é analítico? Quando você analisa, você acaba expandindo a coisa, beleza? Então, pensando nisso, olha lá. Então, ó, característica dos métodos sintéticos. Conteúdo. Partem do menor para o maior. Partem da menor para a maior unidade. Então, olha lá. Eu começo com letras, depois vou para sílabas, depois vou para palavras e depois vou para frases. Eu começo do pequenininho e vou para o grande. Beleza? Eu tenho principais métodos sintéticos aí são método alfabético, método silábico e método fônico, tá? Então, o que seria esse método alfabético, gente? É quando a gente ensina a partir do alfabeto. Então, primeiro a gente ensina a letrinha A, depois a letrinha B, depois a letrinha C e assim por diante. Beleza? E vai, tá? Método silábico. A gente ensina baseado nas sílabas, beleza? Esses dois primeiros aí são os principais métodos que as cartilhas de antigamente, que, por exemplo, eu fui alfabetizado desse jeito, né? Método alfabético e silábico, beleza? Então, no silábico, a gente parte de sílabas. Então, a gente vai aprender babibi, bobu, K, C, Si, não, K, cocu e o Ceci, né? E assim por diante, tá bom? E um outro método que vai começar menorzinho ainda, antes mesmo da letra, que é o método sonoro, tá? Então, ao invés de a gente ensinar a letra, a gente ensina o som da letra, beleza? Muita gente chama de método das boquinhas também, né? Tem outras variações desse método fônico aí, tá? Esse método que é sonoro, o método fônico. Então, o que é esse método? Ensina o som da letra. Então, o C tem o som de k, né? O S tem o som de S. Aí ele tem uma sequência diferente da sequência que a gente ensina no alfabeto, né? Primeiro eles aprendem o F, geralmente, que é um som mais fácil, que é o F. Aí já aprende o V, que é um som que é ao contrário do F, né? Então tem essas variações, né? E depende do tipo de metodologia fônica que você vai utilizar aí, tá? Tem o mais famoso aí do método fônico, se você quiser estudar, é o Capovilla, beleza? Tem uma apostila aí do Capovilla, tá? Então, vai atrás que é legal. Se você já estiver dando aula, tá? Se você não estiver dando aula ainda, não vai atrás não. Primeiro passo no concurso, tá bom? Analítico. Então, ó, lembra que o sintético eu começo do pequeno, vou para o maior. O analítico é o contrário, do maior para o menor, tá? Então, ó, parte da maior para a menor unidade. Então, eles vão começar lá de texto, que é maior, depois para frase, depois para palavra. Tá bom? Então, vai começar do grande para o pequeno, tá? Então, eu tenho principais métodos de palavração, que vão trabalhar em cima mais de palavras, sentenciação, que vai começar a trabalhar primeiro com as frases, ou os métodos de contos ou métodos globais, que já enfiam texto já para a pessoa e ela aprende por meio de texto mesmo. Beleza? Olha lá. Então, método sintético. Eu tenho do menor para o maior. Olha aqui o gráfico. Então, eu tenho letras, depois sílabas, depois palavras, depois frases e assim por diante. Textos e tananã. Analítico, do maior para o menor. Textos, depois frases, depois palavras. Ok? Bases legais dessa alfabetização. Então, essa aula é uma aula geralzona. Então, a gente vai passar por como que é a teoria, a gente viu métodos, depois a gente está vendo bases legais, tá? Aí, em outras aulas, a gente vai aprofundar bastante nisso, né? A gente vai aprofundar, por exemplo, se você quer aprofundar mesmo em alfabetização e letramento realmente em teoria, você vê minha playlist aí da Magda Soares, tá? E aí depois tem métodos e depois tem essa parte de legislação, né? E a gente tem ainda a psicogênese da língua escrita, que faz parte também da alfabetização aí, que a gente pode discutir depois, tá? Emília Ferreira. Vamos lá. Então, bases legais. O que eu tenho? Constituição Federal de 88, no artigo 214, eu tenho a erradicação do analfabetismo. Beleza. Aí, no Plano Nacional de Educação,
eu tenho alfabetização até o 3º ano. Porém, mais recentemente, eu tenho o quê? A minha BNCC trazendo um compromisso de alfabetização até o 2º ano. Beleza? Então, até quando eu preciso alfabetizar a minha criança? Depende do documento que eu vou estar indagando. Então, geralmente, eles já pedem a BNCC, que é o 2º ano. Mas, de acordo com o Plano Nacional de Educação, né, que já está vencido, que já deveria ter feito outro, né, mas a gente está ainda nesse velho, a alfabetização teria que ser feita até o 3º ano. Entenderam? Vamos lá. E ainda a gente tem o decreto 11.556 de 2023, que é o compromisso nacional com a criança alfabetizada, tá? Então, bem novo esse documento, ó, 2023. E o que diz a BNCC? Que o foco na alfabetização nos 2 primeiros anos do ensino fundamental. Então, os 2 primeiros anos do ensino fundamental tem que ter como foco o quê? A alfabetização. Competências relacionadas à leitura e à escrita aplicadas a práticas sociais. Então, é o nosso alfaletrar aí. Então, não posso só alfabetizar. Eu tenho que letrar também essas crianças, né? Esses educandos. Decreto 11.556 de 2023. Então, nosso compromisso nacional com a criança alfabetizada. Então, meta, alfabetizar 100% das crianças ao final do 2º ano. Então, eles estão correndo atrás disso, tá? Estão correndo atrás disso, sim. Quem está aí na rede pública sabe que tá sendo cobrado bastante, né? Então, eixos de atuação: formação de professores, infraestrutura escolar e disseminação de boas práticas, tá? E, para a gente discutir um pouquinho mais, da Magda Soares. Ela é a nossa referência aí quando eu falo de alfabetização e letramento. Então, geralmente, uma dessas obras vai cair no seu concurso público. Eu vou deixar elas na descrição aqui embaixo, tá? Para você, se você quiser comprar. Agora, alfabetização e letramento, essa obra aqui, ó, alfabetização e letramento, eu tenho uma playlist comentando tudo sobre esse livro, capítulo a capítulo, que eu vou deixar aqui para vocês também, tá? Esses outros 2 livros eu não tenho ainda aqui, mas eu vou fazer em breve, tá bom? Que eu já tenho lido, já tenho o livro aqui, ó. Alfabetização, a questão dos métodos, que eu trouxe algumas coisas aí para vocês durante essa aula. O alfaletrar e o letramento, um tema em 3 gêneros, ok? Então, geralmente um desses daqui cai no seu concurso, tá? Então, gente, se você tá ainda nesse vídeo, eu te agradeço e dê o seu like, tá bom? E inscreve aí, se inscreve no canal. E para não perder nenhum vídeo desses, que a gente vai estudar bastante agora nesse ano, ativa o sininho, tá? Ativa o sininho que você vai receber todas as notificações do canal. Vamos lá? Questões de concurso. Então, bora lá. Eu trouxe 3 questões tranquilas, facinhas aí para vocês, tá? Na próxima aula, no nosso próximo encontro aí sobre alfabetização, eu vou trazer só questões de alfabetização, tá? Para a gente discutir, beleza? E aí depois a gente discute outras coisas de alfabetização. Bora lá. Então, segundo Magda Soares, o conceito de letramento está associado a... Então, lembra aí, pausa o vídeo e tenta resolver essa questão. E aí eu já vou conversar com vocês. Então, lembra que letramento está relacionado com uso social. Uso social dessa língua portuguesa. Uso social dessa codificação e decodificação. Tá? Vamos ver, então? Domínio das letras do alfabeto, isso daqui está ligado com alfabetização. Apropriação do sistema de escrita alfabética, alfabetização. Uso da leitura e escrita em práticas sociais, perfeito. Processo de ensinar a ler e escrever, também não. Alfabetizar, aqui, né? Então, gabarito letra C. Vamos lá, questão 2, pausa aí e tenta fazer. Vamos discutir. Os métodos analíticos de alfabetização são caracterizados por... Lembra disso. O que é uma coisa sintética? Uma coisa pequenininha. Então, o sintético é do pequeno para o grande. E o analítico é o contrário, do grande para o pequeno. Tá bom? Então, olha lá. Analítico. Partir da menor unidade para a maior. Não. Iniciar pela apresentação de textos
e frases inteiras. Não, isso daqui... Opa! Analítica, é isso daí mesmo. É isso daqui. Iniciar pela apresentação de textos ou frases inteiras. Do maior para o menor, até chegar na palavra, né? É isso mesmo. Gabarito letra B de bola. Vamos ver os outros, vamos lá. Usar exclusivamente a relação de sons e letras. Isso daqui é o método fônico, né? Trabalhar somente com palavras e frases curtas. Ele não fala nada sobre isso, ok? Então, gabarito letra B. Quase que eu desopilei, né? Quase que eu falei errado. Olha lá. Questão 3. Pausa e tenta fazer. Vamos discutir? Então, qual documento estabelece que as crianças devem ser alfabetizadas até o segundo ano? Qual que é, gente? ABNCC. Beleza? E como baixar o resumo dessa aula? Gente, o resumo dessa aula vai estar disponível para os membros do canal, tá? Então, aqui vai aparecer dos dois lados aqui, vai aparecer assim, ó, resumo de alfabetização e letramento. Você clica, se você for membro do canal, você vai conseguir ver a aula do resumo, tá bom? Se você não for membro, eu te convido a ser membro, que tem um custo aí de apenas R$ 7,99 e você consegue ter aí um estudo de qualidade por um preço bem bacana. E ajuda o canal a crescer. Tá joia? Gente, muito obrigado. Espero que eu tenha ajudado vocês e vejo vocês no próximo encontro. Tchau, tchau.